A fluência é o sonho de todo estudante de um determinado idioma, afinal de contas, a fluência significaria que atingiu um potencial máximo daquele idioma. Mas o que é fluência? Muitos criam definições próprias sobre fluência, mas é consenso que fluência é entender a língua em um nível quase nativo. É o entender o idioma ao ponto de conseguir expressar quase que qualquer pensamento seu de uma forma que seja natural dentre os nativos daquela língua. Uma pista para a fluência é que quem é fluente não pensa em um outro idioma para expressar algo de um. A sua mente oculta um dos idiomas e trabalha quase que 100% em reproduzir os seus pensamentos partindo desse idioma ao qual você está falando. Ou seja, é como se você só soubesse aquele idioma. Mas quanto tempo leva para atingir este nível? Se a fluência está diretamente ligada a entender, então esse tempo deve ser baseado em quanto tempo você desprende tentando entender coisas do idioma. O linguista Stephen Krashen chama isso de Comprehensible Inputting, que significa entrada compreensiva. Ou seja, entrando coisas que você compreende no seu cérebro. Quanto maior o número de coisas que você joga para dentro da sua mente e compreende, mais próximo você vai estar da fluência. Pegamos como exemplo uma criança de 5 anos. Apesar da fala dela ser limitada, ela é fluente, pois entende boa parte do que falam para ela. Então vamos fazer um cálculo simples. Uma criança de 5 anos passa no mínimo 7 a 10 horas ouvindo o idioma. Logo, conseguimos inferir que o resultado para ela ser fluente está diretamente ligado a todo esse período que ela teve desde que nasceu, ouvindo o idioma durante 7 ou 10 horas. Sem contar o tempo de sono, afinal a criança dorme mais. Mas mudando de perspectiva, e se tentarmos fazer isso com adultos, qual seria o resultado? Temos um exemplo prático disso. Existe um youtuber conhecido como Matt, dono do canal British vs Japan. Ele faz algo chamado Update, que é algo comum na comunidade de aprendizado de japonês. É basicamente você em períodos de meses e compartilhando o seu nível de japonês e as suas experiências. Ele fez isso por 2 anos, e em sua experiência ele passava em média 10 horas por dia estudando, ouvindo e lendo em japonês. Ele chegou à fluência em 2 anos com compreensão de 95% da maioria das coisas do idioma. Claro, passar esse tempo todo trouxe consequências também, como perder amigos e deixar de fazer diversas coisas na própria vida. Então é praticamente inviável para a maioria das pessoas tentarem algo parecido. Em estimativas simples, uma fluência avançada de japonês leva em torno de 10.000 horas. E é por isso que nem todo mundo chega à fluência tão rápido assim, uma vez que de fato a língua exige mais tempo de estudo e de consumo. Só que existe um detalhe, isso é uma estimativa, ou seja, houveram pessoas que atingiram esse resultado de forma mais rápida, sem desprender tanto tempo assim. Não nesse tempo exatamente de 2 anos, mas em um tempo inferior à maioria das pessoas. Isso porque combinaram o método certo, estudavam do jeito certo e passavam uma quantidade mínima e média calculada diariamente no idioma, ouvindo e consumindo. Então isso significa que a fluência é um cálculo mais sobre o tempo que passa diariamente estudando o idioma e consumindo, e não exatamente o período de anos que você tem estudando esse idioma. Uma vez que alguém pode estudar 30 minutos por dia, sem parar, e chegar à fluência mais rápido que alguém que passa, por exemplo, 3 horas estudando por 3 horas em 2 dias e o resto dos dias não estuda, porque ficou cansado desses dois dias que estudou por 3 horas. Mas todo mundo busca por números, e o resultado, na verdade, só você vai ter. Quer ficar fluente em 2 anos? Fique 7 a 8 horas sem parar consumindo japonês. Quer ficar em 4? Estude diariamente, consistentemente, faça o método certo, e aí você vai chegar, talvez em 4 anos, ou em 5, ou quem sabe em 3. Isso é relativo. Dizer um número é complicado, pois há diversos fatores e cada pessoa é uma pessoa. Nem todo mundo tem tempo de ficar quase o dia todo ouvindo a língua. Então, ao invés de pensar em fluência, eu te convido a pensar em: o que faço para continuar todo dia estudando e aproveitando a língua? Como posso ser consistente? Se você souber responder isso e seguir, você vai ser fluente. Talvez não daqui 2 ou 4 anos, mas você vai ser. O mais importante é aproveitar os benefícios e as conquistas do agora. O mais importante é aproveitar os benefícios e as conquistas do agora. Se você for satisfeito por entender um pouquinho todo dia, você nem vai reparar se é fluente ou não. Você vai usufruir da língua diariamente e de repente, depois de um tempo, você vai ser fluente. Isso vai ser apenas um detalhe, uma vez que você já vai estar aproveitando o idioma.